Olá, gente. Meu nome é Jorge. Eu sou a Viviane. A gente tem esse canal aqui para te ajudar a decidir se é a psicologia hospitalar ou não que você vai seguir após a graduação. Então, para você que é aluno de psicologia ou então você que é formado e está pensando em mudar de área e querer ir para a psicologia hospitalar. Hoje a gente tem uma questão que ela é muito corriqueira e ela é bem relevante para o trabalho do psicólogo no hospital, que é a questão se a gente acorda ou não o paciente quando a gente chega no quarto e ele está dormindo. Eu acho que existem alguns fatores que levam a gente a alguns posicionamentos e até ao nosso manejo com esse paciente. Então, é legal que a gente entenda que, assim, quando a gente chega no hospital, a gente trabalha dentro de uma equipe e esse paciente passou por alguns procedimentos e esses procedimentos, às vezes, fazem com que esse paciente tenha mais sonolência ou esteja menos disposto. Então, na verdade, a rotina é que a gente chegue na enfermaria e olhe um pouquinho para esse prontuário e converse um pouquinho com a enfermeira para saber como que está o estado daquele paciente naquele momento. Às vezes ele não dormiu direito, ou ele tomou uma medicação porque ele estava mais agitado durante a noite, até para poder ficar um pouquinho mais tranquilo durante o dia. Enfim, tem acho que diversas situações, né? Ou ele tá até com uma dor de cabeça, né? E aí a gente, no momento de acordar o paciente, a gente pode até intensificar essa dor de cabeça. Então é importante que a gente saiba primeiro qual é o estado que esse paciente encontra-se anteriormente, para depois a gente ter qualquer tipo de posicionamento em relação a acordar esse paciente, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa Isso, eu sobre acho que isso. uma outra questão que eu acho que é relevante é pensar que o psicólogo ele está no hospital para, por exemplo, inicialmente fazer uma avaliação com aquele paciente, né? Entender um pouquinho como está ele em relação ao processo de adoecimento e internação. Então, assim, se o paciente tá dormindo quando você vai fazer essa avaliação, não é por isso que você vai deixar de avaliar o paciente, né? Pode ser que você volte. Ah, você tem um tempinho para voltar depois? Ok, você volta depois. Mas o importante é entender que se ele entra num critério para ser avaliado, você vai ver aquele paciente. Lógico, e aí é o que a Vivi falou, a gente não vai entrar com o pé no peito e acordando o cara de qualquer jeito. Vamos entender um pouquinho do contexto do que aconteceu com ele, mas é importante entender que é necessário a avaliação. Então a gente vai avaliar esse paciente. Agora você vai considerar, né, o que aconteceu com ele, como é que ele está, antes de acordá-lo propriamente, né? Até porque pode ser que esse paciente também não queira, né, falar com a psicologia ou não queira conversar, não esteja disponível para conversar. Então, a gente sabe que o hospital às vezes é um lugar onde o paciente fica muito sozinho, fica muito ocioso, então às vezes ele não quer ter muito contato, ele acaba se isolando mesmo do contato com as pessoas. Então a gente pode perceber que alguns pacientes às vezes simulam que estão dormindo, mas não estão, para até meio que afastar o incômodo. Como às vezes o paciente pode não entender qual que é a função do psicólogo, então muitas vezes ele pode evitar esse contato, até porque vai mexer em conteúdos que talvez sejam difíceis para ele, ou falar daquele momento que está acontecendo. Então ele pode, às vezes, ou até dormindo também, né? Meio que relaxando, porque não tem mais nada para fazer naquele momento. E aí, às vezes, também a maneira como você vai acordar esse paciente vai fazer toda a diferença, né? Então, às vezes a gente chamar o paciente de uma forma mais baixinha, depois aos pouquinhos a gente, né, ir intensificando, chama duas vezes, às vezes um toque até, né, na mão desse paciente para ele, né, e aí de repente esse paciente às vezes acorda e fala, tá, oi, tudo bem, né, e aí acaba você conseguindo ter esse acesso melhor ao paciente, sem precisar ser um acordar agressivo, um acordar meio que, né, quando a gente acorda meio desperto, assim, né, e fica meio assustado o que está acontecendo, até porque o ambiente hospitalar é um ambiente que as pessoas acordam para condutas terapêuticas,
né? E nós não estamos lá para fazer esta conduta que é uma conduta mais agressiva. É um entendimento, é uma avaliação que é diferente. Muitas vezes os pacientes não entendem. Então, o fato de acordar ou não acordar vai depender de vários fatores, né? Então, é importante que a gente entenda todas essas questões relacionadas e não deixe de ver qual que é esse contexto. Então, tem as questões que são externas do ambiente, né, que fazem com que esse paciente às vezes apresente algum tipo de comportamento e acabe ficando mais isolado. E também tem as questões internas, né, como esse paciente está, se ele quer conversar, se ele não quer conversar, se ele está irritado, né. Então, acho que isso é importante a gente também levar em consideração. Então, tem uma resposta, assim, pronta para algumas coisas, né. Entender que o paciente ele está vivendo uma experiência única e que a gente pode contribuir com ele, pode contribuir com essa experiência, né? Qual é a experiência que esse paciente tem na internação? E encontrar esse paciente dormindo é, como foi dito no começo, né? Corriqueiro, é comum e muitas vezes a gente vai ter que lidar com isso. E assim, de certa forma é tranquilo. Para quem está começando, gera muita dúvida, né? Acorda ou não acorda? Ai, o que é que eu faço e tal, não sei o quê. Mas muitas vezes essa dúvida vem porque, assim, o aluno, vamos supor que ele vá no hospital, sei lá, num estágio curricular, ele vai uma vez por semana. Então ele não tem a noção da continuidade. Mas quando o psicólogo hospitalar, ele está todo dia no hospital, ele trabalha no hospital, ele tem a noção que ok, ele pode estar dormindo às 8 da manhã, 8h30. Ok, eu passo às 11, né? O cara acordou já. Então, virar uma chavinha, entendendo que na medida que você está todo dia, você tem uma carga horária para cumprir, fica mais fácil você entender que às vezes você vai e não precisa acordar, porque você pode ir depois, né? E aí fica mais fácil de a gente poder entender esse fluxo. Mas voltando a essa questão, se precisar, a gente entende o que está acontecendo e delicadamente convida o nosso paciente para o atendimento. Até porque a gente às vezes tem uma solicitação médica de uma avaliação para determinado tipo de conduta. Então a gente também tem que responder, né, a alguém, a dizer como que está o estado emocional desse paciente para alguma questão aí que vai acontecer, ou seja, para o médico, para a enfermeira. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. E aí eu acho que a gente também tem a questão disso que o Jorge falou, né, que é do bom senso e da flexibilidade que a gente tem que desenvolver dentro de um ambiente hospitalar, até porque nada é muito estável, a gente não tem uma rotina, né, muito determinada, as coisas vão acontecendo, vão mudando. E aí eu acho que a gente volta naquele assunto de também se colocar no lugar do paciente, né? Então, de ter essa empatia e de ver que, na verdade, se a gente tem a possibilidade de voltar em outro momento para avaliar esse paciente, o porquê não fazer isso, né? Então, gente, é isso aí. Vamos continuar aí colocando os conteúdos para vocês. E aí, se você tem interesse em saber mais sobre psicologia hospitalar, se inscreve. Tanto no nosso canal, a gente está aí no Instagram, no Face, no YouTube, e tem um link para cadastro. Então se cadastra que você vai recebendo informações aí de conteúdos novos que a gente postar, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, não deixa de escrever aqui embaixo que a gente vai respondendo para vocês. É isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau!